Chegamos ao final de mais uma série de sermões com as mensagens que falam do tema de aproximem-se de Jesus. Nessa série de sermões, vimos aí um leproso se aproximar de Jesus e ser curado por ele, mesmo sendo impuro. Vimos também um centurião se aproximar de Jesus, mesmo sendo indigno, estrangeiro, e pedindo o auxílio do Messias. E o mestre o ajudou, curando o seu servo. Vimos também Jesus chegar à casa de Pedro, onde estava hospedado, e ali curou sua sogra, que também estava enferma. Jesus também curou grande multidão de endemoniados, enfermos, e meramente com uma palavra, os curou e os libertou de demônios. Este é Jesus Cristo, grande e poderoso, e por isso você deve se aproximar dele. Mateus organizou a sua história do seguinte modo: ele coloca 3 exemplos de pessoas que devem se aproximar de Jesus, e como que numa conclusão de seu sermão, da sua ideia, ele mostra que Jesus é poderoso, porque isso já estava escrito, já estava profetizado a seu respeito. Agora, ele faz uma aplicação disso, citando 2 pessoas que se aproximaram de Jesus, 2 pessoas que questionaram Jesus, conversaram com ele a respeito das dificuldades. Isso está registrado no capítulo 8 de Mateus, versículos de 18 a 22, que diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Manuel Joaquim de Melo cresceu numa família católica, tradicional, nasceu na década de 20 do século passado. Morou em uma fazenda no Triângulo Mineiro e conheceu o Evangelho apenas depois de casado. Este mineiro teve sua vida radicalmente quando conheceu a Cristo, porque sua família o abandonou, a sua madrinha o amaldiçoou, acharam que ele tinha ficado louco. Ele tinha um comércio digno e honesto, com alguns produtos de qualidade e bom preço, mas ainda assim sofreu muita perseguição por ser cristão. Ele foi evangelizado pelo irmão que já sofria com isso, mas foi discipulado pelo reverendo Alberto Zanon. Este homem muitas vezes chegou naquela região, naquela que era mais rural, naquelas fazendas, com o objetivo de realizar cultos. Ele vinha num carro carregado de Bíblias, ele vendia e doava as Bíblias nos cultos que ele dirigia, e tanto o comerciante Manuel quanto o reverendo, eram discípulos de Cristo. Eles seguiam a Jesus, mesmo com dificuldade. Eles seguiam a Cristo com grande prioridade. A ideia era justamente essa. Seus nomes não estão escritos nos grandes livros de história humana ou da igreja presbiteriana. Sua história foi escrita no livro da vida. O fruto desses homens e de muitos outros discípulos de Jesus poderia passar por despercebido, mas Deus viu tudo o que eles fizeram. Jesus viu as dificuldades que eles enfrentaram. Jesus viu a prioridade que eles deram em servir o Evangelho verdadeiro. Tanto Manuel quanto o reverendo Alberto Zanon evangelizaram, deram testemunho e foram fiéis à causa do Mestre. Essa história, inclusive, ela é contada pela filha do Manuel, e quando ela conta, mostrando a realidade, a situação difícil de vários cristãos da sua geração. Mateus também fala a respeito do discipulado. Ele fala de que é necessário que você seja um discípulo de Jesus, que você se aproxime de Jesus. E ele expõe isso
mostrando justamente que ser discípulo de Cristo possui muitas dificuldades. É necessário que você tenha essa consciência. Ainda, ser discípulo de Cristo exige grande prioridade. Mas Mateus não fala isso com o objetivo de te desanimar. Pelo contrário, para que você faça do jeito certo. Por isso, eu quero te dizer que você deve aproximar-se de Jesus, mesmo com dificuldade. Observe que essa mensagem que ele diz no início do texto, quando ele diz que você deve seguir, você deve aproximar-se de Jesus, mesmo com dificuldade, por onde quer que ele vá. Observe que o texto começa dizendo assim: muita gente ao seu redor. É isso que estava acontecendo. Jesus viu muita gente ao seu redor. A Galileia, Decápolis, Judeia e além do Jordão eram regiões de onde vinham muitas pessoas para ouvir Jesus, para ver Jesus, para receberem alguma benesse, alguma bênção de Jesus Cristo. Essas pessoas vinham aproximar-se de Jesus apenas com algum interesse, mas essas pessoas não se aproximaram dele como que querendo algum compromisso. Eles queriam apenas as bênçãos de Jesus. As multidões não querem compromisso com Jesus. As multidões não querem as verdades de Jesus. As multidões não querem não querem o abençoador. As multidões querem apenas as bênçãos. E por isso, Jesus se afastou das multidões. Jesus viu muita gente ao seu redor e desejou se afastar daquela multidão. Por isso, como ele estava na cidade de Cafarnaum, ele queria atravessar o chamado Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, ou ainda Lago de Tiberíades, era o nome deste lago. Então ele desejava atravessar para o outro lado da margem. E por isso ele se afastaria dessas grandes multidões. Hoje é curioso porque as multidões significam sucesso. Mas o padrão do sucesso de Jesus Cristo significava agradar ao Pai. Ele deveria abandonar aquela multidão para evangelizar outras pessoas. O objetivo de Jesus Cristo, quando ordenou para que passassem para outra margem, era justamente obedecer ao Pai. Jesus não queria fama, ele queria obediência a seu Pai. Ele queria ainda evangelizar outros povos. As multidões continuavam a trazer enfermos e Jesus Cristo queria alcançar outros. Jesus não se cansava, mas o objetivo de Jesus é que ele tinha uma mensagem a proclamar. E uma vez que aquela multidão já tinha ouvido a sua mensagem, já tinha ouvido a sua palavra e apenas alguns haviam se aproximado, então Jesus agora desejava atravessar para outra margem, para ali levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Reino de Deus. E então, nesse momento, aproxima-se um escriba. Os escribas eram homens que eram conhecedores da Bíblia. Estes escribas faziam o serviço de copiar a Bíblia, o Antigo Testamento, tanto de modo informal como de modo formal. E eles também ensinavam nas sinagogas. Mateus, inclusive, fala muito bem dos escribas, e uma das explicações é porque Mateus dirigiu uma igreja que ficava na Palestina. Na Palestina havia muitos escribas e era bem provável que ele tivesse escribas em sua igreja. Então, ele fala a respeito de escribas durante todo o seu evangelho, na maior parte, como eu disse, de forma positiva. Mas, olha só, apesar de ele ter chamado Jesus de mestre, nós não sabemos a intenção deste escriba. Ele chama muito respeitosamente Jesus de mestre, mas todas as vezes no Evangelho de Mateus que alguém se aproxima de Jesus o chamando de mestre, tem um tom de hipocrisia. Então, de fato, nós não entendemos, não podemos discernir qual era a verdadeira intenção deste escriba. Mas, independente disso, nós podemos saber que as suas palavras foram muito boas. Ele disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Não há problema nenhum nessas palavras, são boas palavras, mas assim como Israel recebeu os 10 mandamentos e se dispôs, mas não cumpriu. Pedro se dispôs a proteger e seguir o mestre,
mas não conseguiu. Tiveram palavras bonitas, tiveram palavras pompantes, disseram de forma enfática, mas não conseguiram cumprir. Mas observe, este escriba se aproximou de Jesus. Então é algo bom. Nós temos aqui algo importantíssimo. Ele se aproximou de Jesus. Se tem alguém que você deve se aproximar, este é Jesus Cristo. Aproxime-se também de Jesus Cristo, como este escriba assim fez. E ainda mais, ele falou com Jesus. Ele não disse para a multidão, ele não disse para outras pessoas, como que querendo se mostrar. Ele disse a Jesus. Isso é muito importante. Este é um exemplo a ser seguido. Você deve fazer exatamente isso. Você deve se aproximar de Jesus e você deve se confessar completa submissão a Ele. Você deve seguir a Jesus por onde quer que Ele vá. E fazer isso mesmo com dificuldade. Jesus Cristo responde àquele homem, àquele escriba, dizendo: as raposas têm seus covis. Quando Jesus está dizendo isso, é porque as raposas eram animais muito comuns, mas nunca eram bem vistos. Mas mesmo assim, eles tinham um conforto, um local para dormir. E Jesus ainda diz: as aves do céu têm ninhos. Deus dá alimento às aves, como nós vimos no capítulo 6 de Mateus. Deus também dá moradia às aves, eles têm ninhos para ficar. Mas o Filho do Homem não tem. O Filho do Homem não tem uma vida boa. Se a raposa tem, se as aves têm, isso não quer dizer que o Filho do Homem terá. Na verdade, todo o poder que Jesus possuía, nunca usou para si mesmo. Jesus não teve conforto. Jesus era um homem de dores. Jesus não tinha posses. Jesus dependia de que pessoas lhe servissem. E ele não abusava do que dava, pois até os pães e os peixes que multiplicou não eram seus. Jesus não morava numa mansão. E a casa onde ele morou em Cafarnaum não era sua. Ou seja, Jesus passou por dificuldades. Por isso ele diz: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E saiba, quando Jesus está dizendo isso, ele quer dizer: os meus discípulos também não terão. Os meus discípulos também não têm onde reclinar a cabeça. É isso que você quer? É uma vida com dificuldades. Aproximar-se de Jesus, seguir a Jesus, é algo que exige compromisso e traz dificuldades, problemas. Você quer se aproximar de Jesus para enriquecer? Ou você quer aproximar-se de Jesus mesmo com dificuldades? Você quer aproximar-se de Jesus para ser feliz? Ou quer aproximar-se de Jesus mesmo com dificuldades? Você quer se aproximar de Jesus para ter algo em troca? Ou você quer seguir a Jesus mesmo com dificuldades? Existe um preço a se pagar. É algo difícil. Não é algo tão simples assim. Tem algo mais ainda neste texto. Quando Jesus usa esta expressão, o Filho do Homem, ele está falando sobre si mesmo. E é a primeira vez que Jesus usa esse termo no Evangelho de Mateus. E de onde ele tirou essa expressão? Bem, a ideia aqui de Filho do Homem, para referir a si mesmo, foi tirado do Antigo Testamento. E dentre várias passagens, a ideia aqui é do profeta Daniel, que revela um descendente de Adão que recebe todo o poder. O texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, é esse Jesus Cristo, esse é o Filho do Homem, a quem Jesus Cristo fala a respeito de si mesmo. Mas observe, como é uma expressão dúbia, ela tem dois sentidos. E por isso ele esconderia
quando dissesse isso, porque qualquer pessoa poderia falar disso a seu próprio respeito. Afinal, eu também sou filho do homem, ninguém poderia acusá-lo. Você também é filho do homem, não pode, ninguém poderia te acusar por isso. Mas os discípulos que estão perto dele, que se aproximaram de Jesus, saberiam que quando ele usa essa expressão, ele se iguala a Deus. Quando Jesus usa essa expressão filho do homem de forma pública, quando as pessoas estão, quando ele está em público, junto a multidões, Jesus usa essa expressão filho do homem para falar da sua humilhação. Todavia, quando Jesus está secreto, juntamente com seus discípulos, com aqueles que de fato se aproximam dele, Jesus usa a expressão filho do homem para mostrar a sua divindade. Bem, a situação em que nós estamos aqui é com uma grande multidão ao redor de Jesus. Tem um escriba que se aproximou e falou com Jesus, e Jesus agora está dizendo ao escriba, mas a multidão está ouvindo. Então ele diz aqui: não tem onde reclinar a cabeça, como que se humilhando. Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era pobre, não tinha um local onde poderia usufruir de regalias, onde ele poderia dizer: isso é meu. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas olha só, teve um dia que Jesus reclinou a cabeça. Foi um dia terrível, após grande sofrimento e com muita dificuldade. Jesus ergueu a sua cabeça pela última vez e disse ao Pai: está consumado. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele reclinou a cabeça. Sim, o único lugar onde Jesus reclinou a cabeça foi na cruz. Após ter terminado toda a obra salvadora, após ter apresentado um sacrifício perfeito a Deus, após ter te substituído na cruz gratuitamente, após ter perdoado os seus pecados, após ter te libertado do poder do pecado, Jesus reclinou a cabeça. Por isso, o que você deve fazer é seguir, mesmo com dificuldades. Você deve segui-lo acima de todas as coisas. Você deve seguir a Jesus com grande prioridade. Você deve seguir por onde quer que ele vá. Além de seguir a Jesus mesmo com dificuldades, aproxime-se de Jesus com grande prioridade. Observe que esta é a mensagem que Jesus diz, que Mateus conta, quando ele fala que você deve seguir a Jesus acima de todas as coisas. Ele conta ainda agora no versículo 21 que outro dos discípulos, quem é esse outro dos discípulos? Bem, Jesus tinha chamado os discípulos para atravessar o mar da Galileia, e então um discípulo se aproxima, um homem que não queria ficar entre a multidão. Não sabemos se ele pertencia aos 12, não sabemos se ele pertencia aos 70 que seguiam a Jesus, não sabemos se ele era apenas alguém que estava começando o seu trabalho, mas a multidão não queria compromisso. Mas esse discípulo que estava querendo seguir, e por isso ele é chamado de discípulo, ele ainda não tinha entendido o compromisso com Cristo. Ele estava nesse processo de aprendizado, ele estava começando. E quando ele menciona, quando vem a sua resposta, quando ele vem fazer um pedido a Jesus, ele diz assim: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Existem duas explicações, duas formas de interpretar este texto. A primeira delas é dizer que o pai dele tinha acabado de falecer. E por isso, aquele discípulo queria sepultar o seu pai antes de atravessar o mar da Galileia. Todavia, é bem improvável que seja essa a explicação, porque a Bíblia descreve grande importância de um funeral. E se o pai dele tinha morrido, ora, ele não deveria estar ali. E Jesus também entendia a importância de um funeral, e por isso ele não responderia o que nós vamos ver que respondeu. Então existe uma segunda forma de interpretar este texto, e que eu creio será mais devida, mais adequada, onde quando ele diz: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, é como se ele dissesse: deixe-me cuidar do meu pai até que ele morra.
depois eu vou te seguir. Parece altruísta, parece boa essa interpretação, parece ainda uma frase, uma expressão valiosa, digna. Todavia não. As palavras que este outro discípulo usa, entregam, na verdade, o erro que ele estava cometendo. Ele diz: deixe-me cuidar do meu pai. A ideia é: Senhor, permite-me ir primeiro. Quando ele usa essa expressão primeiro, é porque ele mostra que a prioridade não era Cristo. Tem mais ainda. Quando ele usa a expressão permite-me, esse permite-me dá ainda uma ênfase no me, em mim. A ênfase aqui recai sobre o eu. É como se ele estivesse dizendo assim: eu primeiro. Observe, eu primeiro. A prioridade não era o pai dele, a prioridade não era Cristo, a prioridade não era o pai dele, mas primeiro eu. Observe, é justamente essa a ênfase. A prioridade não era Jesus Cristo, a prioridade era Ele mesmo. Por isso, você não deve fazer como este homem disse. Por isso Jesus dá uma resposta que é firme e forte, dizendo assim: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. A interpretação dessa frase não é muito fácil, mas eu creio que uma boa tradução, uma boa interpretação é como se Jesus estivesse dizendo assim: deixe que as pessoas deste mundo, que estão mortas espiritualmente, cuidem das coisas deste mundo. Ou ainda, deixe os que pensam neste mundo cuidar das coisas deste mundo. Ou ainda, deixe quem não dá prioridade a Jesus cuidar das suas prioridades terrenas. Ou ainda, Jesus poderia estar dizendo de forma enfática: este é um momento diferente, pois o Filho do Homem se faz presente. Então, há uma grande obra para se fazer. Nada é mais importante do que isso. Deixe os outros cuidarem das coisas deste mundo. Você deve me seguir agora. A ênfase de Jesus é para a urgência. Não sabemos se o escriba ou aquele discípulo seguiram a Jesus Cristo, mas o reverendo Alberto Zanon e Manuel Joaquim de Mello se aproximaram e seguiram Jesus, mesmo com dificuldade e com grande prioridade. E eu pergunto: e você? Você vai continuar na multidão sem compromisso? Ou você vai se aproximar de Jesus Cristo? O que você vai fazer? Compete a você tomar essa decisão. Eu quero ainda questionar a você: você é um discípulo de Jesus? Você segue a Jesus? Você tem se aproximado de Jesus? Você conseguiria enumerar sinais de que você segue a Cristo? É mais ou menos assim, complete essa frase: eu sigo a Jesus, tanto é que eu faço. Você consegue enumerar? As pessoas ao seu redor, as pessoas que estão isoladas com você em sua casa, percebem a diferença? Sabem que de fato você é um cristão genuíno? Não estou falando daquela pessoa que atravessa a rua e te vê, eu estou falando de quem convive com você. Essas pessoas seriam capazes de enumerar os motivos pelos quais você é um seguidor de Cristo, de que você está perto de Jesus, de que você se aproximou dele. A mudança de vida é uma prioridade. Se você não mudou, algo está errado. Se você não tem sinais de que é um servo de Jesus, algo está errado. E é urgente a sua mudança. Você precisa ser identificado como um discípulo que segue Jesus de perto. Por isso, peça perdão a Jesus. E peça a Ele que faça de você um seguidor que está sempre junto de Jesus. Por que você se aproxima de Jesus? Por que você se aproxima de Jesus?
Se a sua resposta não for porque Ele me deu a vida eterna, porque gratuitamente Ele me deu a vida eterna, então você faz parte da multidão. Então você ainda não assumiu um compromisso com Ele. Olha, isso é muito sério. Você tem que compreender o propósito de estar com Cristo. Isso é o assunto mais sério da sua vida. Por que você está com Ele? Por que você se aproxima de Cristo? Não siga a Jesus porque Ele pode te curar. Não siga a Jesus porque Ele pode te enriquecer. Não siga a Jesus porque Ele pode te livrar do vírus. Mais ainda, não siga a Jesus porque Ele pode te salvar. Siga a Jesus porque Ele já te salvou. Porque naquela cruz ensanguentada, naquela cruz onde o Filho do Homem reclinou a sua cabeça, Ele pagou o preço pelo seu pecado. Siga a Jesus, porque Ele perdoou os seus pecados e é poderoso para transformar a sua vida. Como eu disse agora há pouco, seguir a Jesus exige abnegação. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. É necessário que você abandone família, casa, riquezas e muito mais. E assim como era urgente na época de Jesus, hoje a urgência continua. Não espere a pandemia passar, não espere as coisas melhorarem, não espere estar tudo bem para seguir a Jesus. Não queira uma vida fácil. Aproxime-se de Jesus, mesmo com dificuldades. Porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, que nos está reservado nos céus. Suporte as dificuldades aqui, porque o que nos aguarda é muito maior e melhor. Pastor, mas eu ainda não estou preparado. Olha, um dia eu ainda vou ser cristão, mas primeiro eu preciso organizar a minha vida. Eu quero te dizer, Jesus te chama hoje para ser um discípulo. Jesus te chama hoje para se aproximar dele. E é Ele quem vai preparar a sua vida. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele quem muda quem você é. Ele te torna capaz de cultuá-lo, vir à igreja para cultuá-lo. Ele te torna capaz a ser fiel com os seus olhos. Ele te torna capaz de respeitar as leis, seja de trânsito, sejam as leis que vierem, que os homens puderem trazer. Ele te ajuda, Ele te socorre, fazendo com que você trabalhe bem, dando o seu melhor. Jesus te ajuda, inclusive, a evangelizar aqueles que não conhecem a Ele. Por isso, aproxime-se de Jesus. Ele te socorre. Eu ainda pergunto, Jesus é prioridade para você? Jesus é o primeiro lugar em sua vida? Eu vou fazer algumas perguntas que é necessário que você faça um leve questionamento. Por exemplo, você troca a oração por sono? Você troca a Bíblia pelo smartphone? Não estou dizendo que você não possa acessar a Bíblia do seu smartphone. Eu estou dizendo que às vezes você usa o smartphone para tudo, menos para a Bíblia. Você troca a família pela igreja? Você troca a sua devocional pelo trabalho, pelos estudos? Você troca a sua piedade pelo prazer? Pergunto de novo, Jesus é prioridade para você? Jesus e os seus discípulos estavam indo muito bem. Eles estavam cercados de uma multidão que os queria bem. Jesus estava tranquilo, sem dificuldades. Estava muito bem da situação, do jeito que estava. Eles não precisavam sair dali. Era o melhor lugar para se estar, aos meus olhos humanos. Mas olha só, Jesus viu muita gente ao seu redor e ordenou que passassem para outra margem.
eles iam atravessar o mar. Se você continuar a história, inclusive a nossa próxima série de sermões vai tratar a respeito disso, Jesus Cristo, juntamente com os seus, vão enfrentar uma tempestade. E eu pergunto a você, você vai seguir a Jesus na tempestade? Você vai com Ele sair do conforto e ir para um lugar mais difícil, quando isso for necessário? Eu ainda quero te dar uma palavra de consolo. Se você não deu prioridade a Jesus, Jesus perdoa os seus pecados, Jesus te socorre, Ele pode te ajudar. Se você não, Ele é poderoso para te socorrer. Se você passar pela tempestade, Ele cuida de você, Ele tem poder. Por isso eu quero te dizer, é bem melhor estar com Cristo. A multidão parece um lugar protegido, mas é necessário que você aproxime-se de Jesus e o siga, mesmo com dificuldade. Fazer isso com prioridade, mesmo exigindo sacrifícios. Estar com Ele é melhor do que estar com a multidão, porque Ele te protege. Ele tem poder. É a melhor companhia possível. Que Deus abençoe a sua vida.